Olá, vamos falar hoje de um tema muito recorrente para quem vai interpor recurso especial e recurso extraordinário. É sobre a questão da fundamentação das decisões judiciais. É um tema controvertido, é um tema difícil e começa a análise desse tema pela conceituação do dever de fundamentação. A nossa Constituição Federal, ela prevê, no inciso 9º, que o dever de fundamentação ele é algo tão precioso para a democracia que coloca que é dever do magistrado fundamentar devidamente as decisões judiciais e que, havendo deficiência nessa fundamentação, a decisão pode ser, inclusive, nula. Olhem bem, isso está no inciso 9º do artigo 93 da Constituição. O legislador constitucional entendeu tão grave o vício de falta de motivação das decisões judiciais que ele, excepcionando a técnica legislativa na elaboração da Constituição, colocou ao lado da previsão do dever de fundamentação pelos magistrados uma sanção, que é a nulidade. Isso não é uma técnica comum utilizada na nossa Constituição, mas é para entendermos como é importante que a decisão judicial seja devidamente fundamentada. Mas a questão que nos cabe agora estudar juntos diz respeito a como o Supremo Tribunal Federal entende esse dever de fundamentação, com base no inciso 9º do artigo 93. Essa questão já foi julgada pela Suprema Corte em recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral. E aqui eu trago para vocês a tese que o Supremo Tribunal Federal adotou. O relator foi o ministro Gilmar Mendes e esse julgado é de 2010 sob o rito da repercussão geral, que tem, então, abrangência para todos os recursos extraordinários que tratam do tema. O artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Então, o Supremo Tribunal Federal, em 2010, disse que é dever do magistrado fundamentar, mas que o exame detalhado de todas as alegações da parte não constitui uma obrigação e que também o magistrado não tem obrigação de fundamentar corretamente, ou seja, se depois esse fundamento for corrigido por um tribunal superior, isso não causa dano aí para a parte, porque faz parte do jogo da democracia, não é? Por isso que há instâncias revisando umas às outras, até a última palavra, que é a do Supremo. Então, vista essa questão, aí vocês podem perguntar, mas esse posicionamento, professor, ele foi de 2010. Nós tivemos o Código de Processo Civil, com vigência a partir de 2016, que traz ali, no seu artigo 11, a repetição desse inciso 9º e traz também várias hipóteses com relação à omissão. Inclusive, o parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, ele traz ali hipóteses em que é presumida a omissão, ou seja, casos em que o magistrado deixou de observar o dever de fundamentação. Diante desse advento do Código de Processo Civil de 2015, como ficou aquele julgamento do Supremo em 2010? Continua rígido, continua firme. Então eu trago para vocês aqui um precedente de 2023, relatado pela ministra Rosa Weber, interpretando o inciso 9º do artigo 93, que fala sobre o dever de fundamentação. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação pelo órgão jurisdicional das razões do seu conhecimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que é alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Então, o Supremo, mesmo após
o advento do Código de Processo Civil, mantém a sua posição. Traduzindo a posição do Supremo, o que a Suprema Corte determina? Que o juiz é obrigado a fazer ali, no exame do caso concreto, a subsunção, esse exercício lógico que o magistrado faz, de explicar por que ele aplicou tal norma para resolver a controvérsia que está ali nos autos. Ou seja, ele tem que justificar aquilo que ele aplica. O magistrado não está obrigado, portanto, segundo o Supremo, a justificar o que não aplicou. E aí entra essa questão que vai ter reflexos sérios no pré-questionamento. Determinada tese que não foi analisada pelo tribunal, ela pode ser refutada, ela pode ser rebatida de forma explícita pelo tribunal recorrido ou de forma implícita. Mas como fica essa questão do pré-questionamento? Isso, inclusive, foi tema de outro vídeo que nós temos aqui no nosso canal e eu convido vocês a assistir. O STJ, ele segue a mesma linha do Supremo Tribunal Federal, fazendo aí a interpretação do artigo 1022, inciso 2, que trata de omissão, vinculado ao 489, parágrafo 1º, que traz, como eu falei, as hipóteses de presunção de omissão. E diz o STJ que realmente o juiz só deve preocupar em demonstrar, como fundamentação, a legislação federal que ele aplicou ao caso concreto. Aí surge essa questão: como você pode levar ao STJ o seu entendimento de que a prestação jurisdicional foi incompleta? A primeira coisa que você deve fazer, no caso da elaboração da sua preliminar de negativa de prestação jurisdicional, é interpor perante o TJ ou o TRF os embargos declaratórios. Se você não interpôs embargos declaratórios perante o TJ ou o TRF, você não pré-questionou, não provocou o debate anterior do artigo 1022 do CPC, que é o artigo que vai fazer com que você tenha força para sustentar essa tese de negativa de prestação jurisdicional. Interpostos embargos declaratórios, você então pré-questiona. E aí, na redação das suas razões recursais vinculadas a essa preliminar, você deve identificar claramente que o artigo 1022 foi violado e qual o inciso do artigo 1022 pelo qual você sustenta a sua tese. Se é o inciso 1, se é o inciso 2 ou o inciso 3. O inciso 1 do artigo 1022 fala em obscuridade ou contradição. O inciso 2 fala em omissão, é comumente o mais utilizado. E o inciso 3 fala em erro material. Você deve, então, na sua preliminar, dizer: STJ, o acórdão recorrido negou prestação jurisdicional ou prestou de forma incompleta a jurisdição e, por isso, afrontou o artigo 1022, inciso 1, 2 ou 3, em relação a tal tese. E aí você deve, como recorrente, dizer qual tese sob a qual houve essa negativa de prestação jurisdicional. Você tem que especificar. Se você colocar de forma genérica que houve negativa de prestação jurisdicional, isso ocorre muitas vezes, hein, pessoal? E aí você fala: veja lá, STJ, nas páginas eletrônicas tais e tais, eu levei várias teses nos embargos, mas o tribunal não respondeu. Seu recurso especial não vai ser conhecido pela deficiência da fundamentação nesse ponto. Por quê? O recurso especial é recurso técnico. É ônus do recorrente dominar a técnica do recurso especial e apontar com clareza qual o vício de embargabilidade que ocorreu e como o tribunal deixou de responder a esse vício de embargabilidade. E para isso, para você demonstrar isso numa preliminar, ali na forma discursiva, a melhor maneira é você transcrever trechos da sua petição dos embargos de declaração que você fez lá atrás, até para mostrar que essa tese que você quer que o STJ verifique não foi uma inovação que você trouxe perante o TJ ou TRF, e aí você mostra que no voto dos embargos declaratórios, essa tese não foi examinada. Mas não é só isso. Além dessa questão da indicação da tese, você tem que demonstrar
que essa tese não examinada, né, porque a maioria dos casos se refere à omissão, ou que essa tese contraditória ou obscura, ou sobre a qual teve um erro material, que essas teses ou essa tese, elas têm potencial, têm relevância para modificar o entendimento do tribunal sobre determinada questão federal ou constitucional, se tratar aí de matéria constitucional. Esses são os requisitos para você elaborar a sua petição de recurso especial com a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. E nesses casos, inclusive, eu fiz um vídeo que vai ser postado em seguida a esse, sobre pré-questionamento ficto, você trazendo essa preliminar de violação ao 1022, você pode, se for o caso, aproveitar e pedir que o STJ aplique o artigo 1025, reconhecendo a ocorrência de pré-questionamento ficto. Lembrando que esse reconhecimento ele pode ocorrer também perante o Supremo Tribunal Federal, só que em RE você vai fazer a sua preliminar de negativa de prestação jurisdicional alegando afronta não ao CPC, que é lei federal, cuja análise não cabe ao Supremo, mas sim alegando violação, contrariedade ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e pedindo que o Supremo, caso entenda, reconheça fictamente pré-questionada aquela matéria constitucional. Feita, né, essa preliminar, é bom recordar. E uma observação muito importante, não jogue todas as suas fichas num RESP ou no RE, alegando somente negativa de prestação jurisdicional. Eu até brinco que esse RESP ou RE, com apenas essa tese de negativa de prestação jurisdicional, é um RESP ou RE kamikaze. Kamikazes eram aqueles pilotos japoneses na Segunda Guerra que, inexistindo bombas no avião que eles pilotavam, eles jogavam o próprio avião sobre o alvo, né? Então, você não deve arriscar todo o potencial da sua causa num RESP ou RE somente com a tese de negativa de prestação jurisdicional, seja em RESP, seja em RE. Então, coloque justamente essa tese como preliminar, mas defenda as teses de mérito em RESP e RE que você entender cabíveis nesse sentido. Isso tudo pode fazer com que o STJ ou o Supremo julgue o seu pedido, conheça do seu recurso especial quanto a essa preliminar, e se eles entenderem que houve realmente uma prestação jurisdicional deficiente, eles podem reconhecer o pré-questionamento ficto, ou melhor, aplicar o pré-questionamento ficto e analisar essa tese que o Tribunal de Justiça, ou TRF, não examinou, mas podem, a depender do caso, se essa tese ela não for uma tese estritamente de direito, eles podem, STJ Supremo, anular o julgamento feito pelo tribunal nos embargos de declaração, nas instâncias ordinárias, determinar o retorno dos autos para que, então, o TJ ou o TRF analise novamente o julgamento desses declaratórios e, inclusive, sob o viés dessa tese que se reputou omissa ou que sob qual incide os vícios de embargabilidade do artigo 1022. Gostou do nosso vídeo? Curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Até mais!